Amigas e amigos, vocês prestem atenção, vocês tomem cuidado quando vocês forem a um restaurante. Vocês levem uma plaquinha de preferência ou bota no peito, pendurado na blusa. Porque na testa não dá, porque a gente não tem a testa. A gente não tem a testa tão grande para colocar explicando quem é a pessoa que está nos acompanhando. Se é marido, se é namorado, se é um amigo ou se é um filho. É uma situação assim bem engraçada que acontece ultimamente. Eu gosto de comentar aqui com vocês para ver se alguém de vocês já passou e se não passou, tomarem cuidado para não passar. Sim, estou falando a verdade. E uma outra situação é uma que eu vivo batendo na tecla. Da mãe ter o domínio do filho ou saber tudo o que está se passando com o filho. É só ela prestar atenção. Mas vamos falar primeiro do restaurante. O meu filho chegou aqui e falou: mãe, vamos almoçar em algum lugar? Eu falei: mas não tem algum lugar aqui, aqui tem restaurante. Aí nisso a Maura chegou. Eu falei: estava pensando agora no restaurante do Paulo. Como era legal, né, Maura, quando o restaurante dele estava ali na Brasil. Como era tão bacana a gente fazer refeição ali, a gente brincava com ele. Um casal maravilhoso. Ela falou: mas a Maria não está mais aqui entre nós. O restaurante da Brasil não existe mais, mas o restaurante da Avenida Atlântica está mais perto de você, continua no mesmo lugar. Eu falei: minha filha, vamos lá no restaurante da Atlântica? Vamos. Aí, tá, saímos daqui, fomos para o restaurante da Atlântica. Chegamos lá, então a gente sabe da posição das mesas, que são mesas mais caras, lugares mais caros, lugares mais baratos, até porque já está mais ou menos explicando ali com os cardápios. E eu cheguei e sentei com o meu filho e todo mundo estranho, né? Os garçons, todo garçom que eu não conhecia mais, inclusive eu tinha entrado nesse restaurante antes da pandemia. Não nesse, no outro que fechou, depois que a esposa dele nos deixou. Aí a gente sentou. O que se faz quando vem entregar um cardápio? O cardápio vem fechado, né? Não, o garçom olhou para nossa cara. Aí ele não entendeu se eu era mulher do meu filho, ou se eu era mãe, ou se eu era namorada. Ele não entendeu nada. Até aí eu vou concordar com ele, porque acontecem muitas aberrações aqui. Acontece de tudo aqui em Balneário Camboriú e a gente sabe de tudo e a gente vê de tudo. Então até aí eu fui concordar com ele. Eu só falei baixinho pro meu filho, falei: o garçom tá sem entender se nós somos casado, ou se nós somos, se eu sou mãe, se é mãe e filho. Aí meu filho falou: mãe, quando ele vir aqui, deixa ver como é que ele vai atender. Ele trouxe o cardápio aberto. Ele trouxe o cardápio aberto já ali no prato mais barato. Aí quando ele me entregou, ele me entregou o cardápio aberto, e acho que ele pensou assim: a véia aqui que vai pagar. É a véia que vai pagar, porque esse rapaz não tem dinheiro mesmo. Ele me entregou o cardápio aberto, eu peguei, abri o cardápio. Aí eu vi que o Paulo estava numa sala assim, no computador. Eu falei: bom, você vai pedir o quê? O cara falou: vou pedir um suco. Meu filho não bebe, vou pedir um suco. Eu também não bebo. E não tomo qualquer água mineral. Só tem uma marca de água mineral que eu tomo, que é aquela água que tem pouco sódio. Eu que sou assim. Falei: eu vou pedir um vinho. Mas quando ele me mostrar o vinho, eu vou falar que eu não quero aquele vinho, porque não é bom.
E que ele chame o patrão dele, que eu só tomo o vinho que o patrão dele tome. Que era isso que a gente fazia quando a gente ia no restaurante, quando a esposa dele era viva. Então ele já sabia que era eu, mas eu pedi o vinho por causa da minha filha e do meu genro. Aí ele veio, vocês vão tomar alguma coisa? Eu falei sim. O meu filho quer vinho, vai servir um vinho, quer que você sirva um vinho, e eu também vou querer um vinho. Mas eu não. Aí quando ele foi saindo, eu falei, moço, por gentileza. Não falei nem garçom. Moço, por gentileza. Acho que ele pensou, essa velha já é doida. Ela tá me chamando de moça, ao invés de chamar de garçom. Ao invés de chamar de garçom, tá me chamando de moça. Eu falei, eu não quero esse vinho que eu lhe pedi, que a gente sugeriu. Eu quero o vinho que o seu patrão toma. Não quero esse vinho aqui, que esse vinho aqui é ruim, uma qualidade ruim. Eu quero o vinho que seu patrão toma. Não, mas o meu... Fale pro seu patrão que eu quero o vinho que ele toma. Falei, vá, pode ir, fale para ele. Aí ele foi lá e falou pro Paulo. Deve ter falado assim, tem um casal aí meio doido e a mulher tá pedindo o vinho que você toma. Disse que o vinho que tá no cardápio é ruim e que você tem vinho especial para você tomar. Então ela quer o vinho que você toma. Ele olhou de lá, ele já deu risada. Aí ele veio na mesa, se abraçou comigo e falou, Dona Zilda, que saudade das brincadeiras da senhora. A senhora fazia a gente ficar com um dia leve, um dia tranquilo, um dia gostoso, que a senhora brincava com a gente. Tudo que a gente fazia era com muita brincadeira, com muita alegria, era gostoso quando a gente estava ali na Avenida Brasil. Eu vejo sempre a senhora passando aqui, fazendo caminhada. Eu falei, Paulo, o mais engraçado que a gente estava dando risada é que o garçom veio trazer o cardápio fechado. Entregou o cardápio fechado. Judiação. Ele ficou sem entender se a véia tinha dinheiro para pagar a comida do namorado. Ele lá ia saber se meu filho era meu filho ou se era meu namorado. Aí Paulo falou, infelizmente, Dona Zilda, é assim que acontece. Porque acontece muito, vem essas senhoras de idade, vem com namorada, a gente não sabe como tratar, se é filho ou se é namorado. Aí eles pegam um cardápio que não pode pagar, então os garçons ficam sem saber. Eu falei, não, foi por isso que eu brinquei, falei que queria o vinho que você tomava, mas eu não quero vinho nenhum, nem eu tomo vinho, nem eu, nem meu filho, a gente não bebe, a gente quer suco. Então essa é uma situação que está difícil. Está muito difícil, porque é muitas pessoas de idade se envolvendo com pessoas muito novas e que não têm condições financeiras de bancar um restaurante. Elas não, por elas não terem costume de ter uma vida social, elas não entendem muito de preço. Elas levam as pessoas no restaurante. Eu falo isso porque é o que mais a gente escuta aqui. São os comentários que a gente escuta. É as brigas que deu que as pessoas vão nos restaurantes e não podem pagar. Então, essa é a situação que acontece. Você tem que sair com a placa falando se é mãe ou se é esposa e que você pode pagar. E que você pode pagar sim. Então tá. Isso era o que eu ia contar para vocês, que tá meio complicado para chegar num restaurante, porque as pessoas não sabem mais como é que trata. Se trata de mãe e filho ou se trata como esposa. E a outra situação, amiga, é uma situação que eu venho batendo nessa tecla desde que eu atendo pessoas, desde 1991, que eu venho batendo nessa tecla. Mãe sabe tudo que acontece com o filho. Mãe sabe, sente, percebe e vê. Porque Deus fala com a gente toda hora. É a gente que não quer entender. É a gente que finge. A gente não. Que eu nunca fui assim, não. Ou fui. Ou fui. Todos os medos que você tem do seu filho vai acontecer.
Eu já contei aqui em vários vídeos que antes de eu conhecer o Ho'oponopono, eu só faltava afundar essa sala andando para lá e para cá, com medo que acontecesse algo com o meu filho. Eu tinha comprado um carro para ele. Então, se passava um giroflex da polícia, eu achava que era meu filho. Se passasse o SAMU, eu achava que tinha acontecido algo com meu filho. Então, eu tinha tanto medo que vivia meu filho. Meu filho batia em alguém, alguém batia no meu filho. Esse carro que eu tirei zero, ele vivia mais nas mecânicas, nas oficinas, do que mesmo meu filho andando nele. Por quê? Do medo que eu tinha. Então esse medo atrapalhava meu filho. Porque quem atrapalha a vida do filho é a energia da mãe. Gente, precisa a pessoa não querer entender mesmo. Você passa 9 meses com essa criança na barriga, respirando junto com a criança, falando com a criança, com todo o contato, 24 horas ali, dia e noite com essa criança. Você acha que essa criança vai nascer e vai perder o contato com você? Não vai. É a sua energia que atrapalha a criança. A criança, o adolescente, o jovem, o filho, o velho, ele pode ter a idade que tiver. O cordão umbilical não separou. Ele fica ligado pela energia. Então eu fico sempre aconselhando. Eu tinha uma cliente, mas ela tá viva. Eu tinha uma cliente da loja. Ela tem 3 filhos, um homem e 2 mulheres. Então ela tinha esse filho dela fazia faculdade. E ela tinha um medo terrível. A Márcia não saía na televisão vendo os repórteres policial, programa policial. A Márcia não dormia de noite. A Márcia ficava louca para lá e para cá. Quando eu falava para ela do Ho'oponopono, quando eu contava para ela quem eu fui, e que só não aconteceu coisas horríveis com meus filhos, porque eu andava para lá e para cá, mas eu ficava desesperada em oração, orando para as pessoas, que é uma coisa boa que a gente faz, é orar pelos outros. Ela fala, não, mas não quero saber do Ho'oponopono, não, eu estou na igreja. Amiga, você está na igreja, mas você não conta para o pastor o que é que você faz. Seu filho vai para a faculdade e você fica vendo plantão policial, com medo de estar acontecendo alguma coisa com seu filho. Ou então você fica andando para lá e para cá, correndo de janela em janela, para ver se não está acontecendo coisa com seu filho. Você vê falar em morte, você já pensa que é seu filho. Falei tudo, você pensa que é seu filho. Faz isso não, amiga. Isso atrapalha a vida do teu filho. E o medo, ele faz acontecer. Aí contava para ela da história do carro do meu filho, então eu contava tudo para ela, a pessoa não acreditava. Um belo dia, ela está vendo TV, o filho dela demorou, ela estava lá vendo TV, aconteceu um assalto, aqui perto de Balneário. Quem que estava no assalto? O filho dela. O filho dela. Ela simplesmente subiu na janela, pulou. Ainda teve a sorte, nem sei. Ela ainda teve a sorte de cair, gente, sabe em cima de quê? Do carro do bombeiro. Caiu em cima do carro do bombeiro. Tá. Moral da história. Hoje ela não teve internação, não teve nada. Ela simplesmente perdeu o juízo mesmo, não teve tratamento. Hoje ela mora na rua. Não é por morar na rua, é que ela realmente perdeu o juízo mesmo. O choque foi tão grande dela ver. Mas o que aconteceu com ela era o que ela estava vendo todos os dias e o medo que estava causando nela todo dia.
Porque, amigas, por mais que vocês achem que estão vendo aquilo dali, mas está entrando no ouvido, saindo no outro, e você está vendo e não tá acontecendo nada com você, você não está triste, você não ficou emocionado, isso, aquilo, mas o seu subconsciente está ficando cheio, está tudo ficando grudado, colado, armazenado no teu subconsciente. Por que é fácil acontecer as coisas ruins? Porque o nosso subconsciente tem mais coisas ruins do que boas. Então, tudo o que acontece com os filhos da gente, a gente tem uma parcela grande. Por que a gente não para de ficar com medo? Mas eu só fui perder o medo, só fui parar com esse sofrimento depois que eu aprendi a prática do Ho'oponopono. Aí foi que eu fui entender o prejuízo que eu dei a mim mesmo, que eu comprei um carro 0 km para o meu filho, mas era muita batida. Quando ele não batia em alguém, alguém batia nele. Quando ele não batia no ônibus, o ônibus batia nele. Porque era assim que eu vivia com medo. Depois do Ho'oponopono, graças a Deus, ninguém bate ninguém. Tá todo mundo bem. E não acontece nada de errado. Aí eu falei para a filha dela mora em Florianópolis, falei, amiga, mas leva a tua mãe daqui, que é muito ruim a gente ver ela dormindo nas calçadas de qualquer jeito, né? Acabou aquela mulher bonita que batia papo com a gente, que vinha, que falava da criação que ela teve para criar os filhos, a luta que ela teve para criar os filhos, educar os filhos. O filho dela está preso. E ela está preso na loucura. Está preso na loucura. A gente tem que ficar escolhendo para que lado a gente vai para não se encontrar com ela. Ela não conhece mais a gente. Então tem um casal de empresário aqui que eu faço atendimento. Então eu falo para ela, falo, amiga, você é muito preocupada com seus filhos, mas você pode sim saber tudo que está acontecendo com seus filhos. É só você viver ligado, escutando Deus falar com você, porque você sente na hora o que está acontecendo com seus filhos. Eu falei, você sente antecipadamente. Se seu filho tiver com medo, você vai sentir. Se seu filho estiver alegre, você vai sentir. Você pode socorrer seus filhos. Ela tem 2 filhos. Então, eu dou atendimento para ela. O mês passado, depois do Natal, o filho dela foi para uma recreação. Acho que uma recreação. E estava ela e o esposo dela trabalhando. E o esposo dela olhou para ela e falou, amor, eu vou fazer o que Dona Zilda explica. Eu percebo que o meu filho está em perigo, eu vou lá. Aí foi. Quando chegou lá, bem na hora que o filho dele tinha discutido com um colega, e ele chegou bem na hora que o colega deu um mata-leão no filho dele. Ele chegou na hora, socorreu o filho na hora. Porque se ele não tem chegado, o colega tinha matado o filho dele. São crianças, né? Criança de 8 anos, tinha matado o filho dele, estrangulado com um belo de um mata-leão, que o menino faixa amarela, faixa preta lá. Aí ele me chamou e falou, Dona Zilda, a senhora é maravilhosa. Eu falei, gente, não precisa ser tão maravilhoso, não precisa ser tão inteligente para entender que filho é uma ligação eterna que a gente tem. A gente sabe, a gente conhece o filho pela voz, pelo jeito de escrever. Se o filho está em perigo, a gente sente porque Deus avisa. Porque Deus avisa. É lógico que quando a gente não entende do Ho'oponopono, quando a gente não tem uma prática de um mantra, quando a gente não tem costume de estudar,
a gente passa despercebido. Deixa passar despercebido. Parece que a gente se perde no tempo e aquilo que vem na cabeça da gente é bobagem. Mas não é não, é sério. A mãe sabe sim, a mãe sente, porque Deus avisa. Então era isso que eu tinha que falar para vocês hoje, que o calor tá demais e chovendo. Um beijo no coração de vocês, fiquem todas com Deus. Vida nos surpreenda. Até o próximo vídeo.